os deveres exigidos no nono mandamento. Sempre lembrando, esse mandamento diz respeito à santidade da verdade, e vimos os últimos deveres para lembrar os irmãos, né, que devemos dizer a verdade de coração. A base é o Salmo 15, versículo 2, que requer de nós uma postura, né, sempre de verdade para com o nosso próximo, seja numa conversa comum, seja em questões mais formais, digamos assim, mais solenes. E o foco desse dizer a verdade de coração é a questão do coração dividido. Quando é que o coração está dividido? Às vezes ele está dividido, nem sempre o coração está dividido no meio. Às vezes ele está um pouquinho mais para a esquerda, mais para a direita, que é o coração dividido no meio. É porque você está ali com aquela coisa, com aquele entendimento, com aquela percepção, com aquela certeza, mas ela não está toda. Ela ainda tem um pedacinho que está faltando. Falta algo para preencher tudo, para que quando você fale, a sua boca diga algo e todo o seu coração diga também, para que não haja nenhuma dúvida. Então, dizer a verdade de forma sincera, livre, plena e de coração, significa isso. Então, o Salmo 15 é aquele salmo que mostra o procedimento de um crente verdadeiro, né? Um procedimento daquele que ele está vivendo aqui na terra, mas ele sabe que ele tem uma dupla cidadania. Ele vive aqui por um tempo muito curto, ele está peregrinando apenas, mas ele está aguardando o momento em que ele vai para a sua para o seu país de destino final. Ele está almejando, ele está desejando. Ele não sabe ainda quando vai ser convocado. Ele está cumprindo um tempo aqui, sua missão, que nenhum de nós sabe, mas ele já está agindo como se estivesse vivendo no seu país de destino, que é o céu. Então, nesse sentido, lá no céu, ele sempre vai manifestar a verdade do coração, no seu coração, e aqui na terra ele também vai fazer isso. Então, ele já vai agindo dessa maneira. Evidentemente, estamos falando de uma situação que não é aquela, nós não vivemos aqui numa situação ideal, porque ainda padecemos com os nossos pecados. Até a natureza, irmãos, está ansiando esse momento. A Bíblia diz que até a natureza, né, Zaqueu? Lá em Romanos capítulo 8, a natureza, ela anseia esse momento da libertação, de alguma maneira. Evidentemente, né, que a natureza não tem sentimento, as obras da criação não têm. Deus não está também na natureza, né? Tem uma linha aí que entende que assim o faz. Eu esqueci até o nome, porque é o panteísmo. Chega a dizer assim, olha, a mãe natureza, né, Marcos? A mãe natureza. E às vezes os menininhos também falam da mãe natureza. Não até a mãe natureza não. Às vezes são uma expressão, às vezes a gente vem com elas e tal, mas você vai corrigir. Tá certo? A natureza foi criada, nós temos um pai, né? Um pai que criou, um pai criador de todas as coisas, mas essa natureza ela anseia, porque ela teve uma época de perfeição e ela quer voltar a esse momento de perfeição. Assim como o crente que nasce de novo, ele quer chegar logo no seu destino final. Só que ele sabe que precisa passar por um tempo aqui, é um tempo curto, na perspectiva espiritual, na perspectiva, né, meramente do viver humano, não é bem assim. As pessoas querem viver mais tempo, né, o máximo de tempo possível aqui na terra, para aproveitar as coisas da terra. É nesse sentido.
o crente vai viver o máximo que ele puder aqui na terra para fazer a vontade de Deus, desfrutar da vontade de Deus. Ninguém vai querer, ninguém vai instruir, né, os irmãos a morrer logo, para ir logo para o céu, não é? Apesar de que Paulo parece que diz isso, mas não diz. Paulo fala de um equilíbrio. Como sempre a gente tem visto aqui a necessidade da moderação, um equilíbrio entre... não é bem melhor estar com Cristo? Então vamos morrer logo? Não, vamos não, porque a gente tem uma missão aqui na terra, né? E a gente vai ficar quanto tempo aqui na terra? O tempo que Deus determinar para todos nós. Enquanto a gente estiver aqui na terra, o que é que a gente tem que fazer? Dizer a verdade de coração. Nós vamos viver aqui, nós vamos contribuir para que esse mundo seja menos mal, seja mais um mundo da verdade, porque ele vive na mentira. Tanto é que nós vimos que uma das razões, e foi uma grande razão para o povo de Deus e para o exílio, foi a mentira. O povo de Deus, irmãos, à medida que eles foram abandonando a lei de Deus, sempre é assim, sempre que vai abandonando a lei de Deus, vai entrando numa trajetória de escravidão. É o contrário do que se imagina. De novo a gente cita aquela situação de que a lei de Deus não prende, a lei de Deus não limita o ser humano, muito pelo contrário, a lei de Deus liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aí o ser humano diz não, porque foi isso que Satanás disse para Eva, não foi? Não, rapaz, você não conhece tudo não, você não sabe de tudo não, você está meio presa aí, você está limitada, você não tem esse conhecimento. Deus tem um conhecimento que é que fique só para Ele. Então, olhe, é melhor, né, você ser conhecedora do bem e do mal, ampliar isso daí. Essa lei que Deus deu para você está limitando, está lhe prendendo. Você pode, se emancipar, né? Como se fala hoje de emancipação, de você sair das amarras, as amarras que a sociedade impõe para você, e etc e tal. Irmãos, é a mesma estratégia. Preste atenção, irmão, é a mesma estratégia, só que ela vem de formas diferentes, ela vem em épocas diferentes, ela é engendrada, ela é sistematizada de outras maneiras, outros atores vêm, mas eles são sempre instrumentos de Satanás. É por isso que a coisa dá tão certa. Quem está, irmãos, manipulando a mente dessas pessoas para que elas elaborem métodos, estratégias, para que elas tenham concepções que façam com que o homem ajude sempre o homem a se rebelar contra Deus e enxergar Deus como sendo um tirano. Como é que as pessoas enxergam Deus no Antigo Testamento? Eita, é um Deus muito bruto, é um Deus sanguinário. É assim que Satanás quer que o povo veja Deus, enxergue Deus. A lei de Deus está prendendo, está limitando, está levando uns a subjugarem os outros. Essa lei não está protegendo a mulher. Veja, ela não pode nem ocupar os cargos de autoridade da igreja. Isso é o quê? Isso é o quê? Me digam vocês. Depende, você vai fazer uma leitura sobre que perspectiva? Qual é a perspectiva que você vai fazer essa leitura? Se for da divina, é proteção, é cuidado, é harmonia, porque Deus criou as coisas de forma perfeita e deixou as suas leis, as suas orientações para que a sociedade ela cresça bem, harmônica, em ordem, em equilíbrio, bem direcionada. Quando não se segue, a tendência é o quê? A tendência é cada vez mais o cativeiro, como Israel. A lei de Deus diz: olha, fala a verdade, cada um para com seu irmão. Aí Jeremias disse: rapaz, a língua deles está tão curvada, né, para mentir, como se puxa o arco para soltar a flecha. Você não pode confiar nem no irmão,
nem no seu, lembra? No irmão e no seu amigo. Era assim que estava Israel, de forma genérica, né, geral. Que elas abandonaram a lei de Deus. Então, é isso, irmão, sempre que Satanás ele vai fazer isso. Por isso que o cristão precisa conhecer tanto a Deus, a lei de Deus, enxergar, ter uma noção real de Deus, porque determinadas orientações da parte de Deus, mandamentos da parte de Deus, a princípio parecem mandamentos restritivos, muito duros, autoritários. Isso é muito autoritário. Quer falar, Zé? No antigo? Sim. Balaão, né? Você dá falando. Por que é difícil, irmãos? Porque o nosso coração, né? Aquilo que está dentro de nós, ele está mais inclinado para esse lado. Essa é a questão. Você colocou de novo, a gente vai alertar, né, todos os irmãos, mas principalmente alertar, evidentemente, os jovens, né, as crianças, jovens crianças. A Bíblia está dizendo: não há como você unir luz e trevas. A Bíblia diz: você não tem como fazer isso. Está claro? Todo mundo diz: está claro. Você não tem como fazer uma associação e a luz e a treva se darem as mãos e caminhar tudo certinho. Não tem. Tá, tudo bem. Mas como é que isso se dá na prática? Como é que isso se dá na prática? Na prática é mais difícil. Por quê? Porque vai aparecer um rapaz educado, né? Vai aparecer um rapaz que ele fala de Deus, ele gosta de Deus, ele gosta de estar na igreja, ele não tem nenhuma restrição, não impede a pessoa, né, de ir para a igreja. Na verdade, ele até acompanha, vai com a pessoa para a igreja. Ele é o que o pessoal chama de ser um amigo do evangelho. E aí é que Satanás começa a transformar a treva em algo que não é tão treva assim. Essa é a grande questão. Não é tão treva assim. Do mesmo jeito, né, a gente fala do rapaz, do mesmo jeito da moça. Está indo para a igreja, frequenta a igreja, não perde a igreja, as reuniões da igreja. Parece luz, mas de fato é. E aí, quando se aplica a palavra de Deus, aí tem as resistências, como você falou, né? Você mostra mesmo a escritura, aí você vem as resistências. Mas a Bíblia está dizendo: olhe, se você abandonar a lei de Deus, como aqui, olhe, preste bem atenção, irmãos. Se você der as costas para a lei de Deus, normalmente o resultado é escravidão. Aí eu pergunto aos irmãos: será que você não conhece algum caso de cristão que abandonou a lei de Deus, até cristão verdadeiro, ficou rebelde e não caiu num laço de escravidão com relação a essa questão de união, de casamento? Deus, irmão, tem tanta misericórdia que mesmo numa rebeldia dessa, acontece da pessoa, Deus preservar a pessoa, evidentemente é um eleito, só que ela vai viver o resto da sua vida sob um jugo, uma escravidão. Por isso que chama de jugo desigual, né? Os irmãos sabem o que é um jugo, né? Aquela carga que se bota sobre o animal. Qualquer pessoa que se preze tem um mínimo de entendimento, você vai botar a carga igual, né? Para que não haja dificuldade na condução e o animal caminhe bem. Um jugo desigual, irmãos, é uma tristeza. Irmãos, pessoas, e eu falo evidentemente não vou estar citando nomes aqui, que Deus até conseguiu libertá-los em determinada situação do jugo, e a palavra de Deus disse: olhe,
atente para a lei de Deus e se mantenha como a lei de Deus está lhe orientando. Mas a pessoa diz, mas é muito difícil. Aí quer dar as costas para a lei de Deus, e quando ela faz isso, quando se volta, ela vai voltar para a escravidão. Mais uma vez, Jeremias foi muito claro, né? Jeremias disse, olha, Deus disse que é para vocês seguirem por esse caminho, faça isso daqui, Deus vai lhe abençoar. Deus vai lhe abençoar. Deus vai prover suas necessidades. Como Deus vai prover minhas necessidades na Babilônia? Isso não tem lógica. Como Deus vai atender? Como eu vou poder ter filhos nesse ambiente de escravidão? Jeremias, não foi isso que Deus disse para você, Jeremias. Não pode. Eu disse, pode, porque Deus é poderoso para lhe sustentar. Em qualquer situação que você esteja, atente para a lei de Deus. Deus vai prover, Deus vai lhe sustentar, Deus vai lhe guardar. Não tente usar as suas próprias armas. Não tente dar o seu jeito. Não dê seu jeito. As pessoas tentam, insistem, não, eu vou pregar para fulano vai se converter, aí vem para dentro da igreja. Irmão, olha, veja só, quando um homem, quando uma mulher, quando um rapaz, quando uma moça, seja o que for, homem, mulher, novo, velho, quando ele quer aquela pessoa, ele faz de tudo para conseguir aquela pessoa. Ele vai fazer de tudo. Ele vai se transformar no que você quiser que ele vai se transformar. Ele vai se transformar num crente, ele vai se transformar num pregador, ele vai se transformar num evangelista, ele vai se transformar num diácono, ele vai se transformar até num pastor, para conseguir aquilo que ele quer. Depois, ele vai se revelar. Ele vai se revelar. E aí, quando for depois, aí não tem mais jeito, porque já foi. A coisa já aconteceu. Por isso que tem a questão da prevenção, por isso que tem que vir antes. Não deixe, olha, a lei de Deus está dizendo isso. Tome os cuidados devidos, você quer pular etapas, você quer se apressar, você quer converter o outro. Não é que Deus vai fazer a obra, não, você quer fazer a obra por Deus, porque você tem um objetivo, você tem uma vontade, você tem um querer, e você quer fazer com que aquele querer, ele seja que Deus realize aquilo dali. Então você vai fazer de tudo para que isso aconteça. Então isso é extremamente, irmãos, importante, porque eu já chorei muito, irmãos, com pessoas que estavam chorando na escravidão, e é triste demais. Você vê pessoas que elas ficaram completamente anuladas. Irmãos, eu conheço pessoas que estão anuladas sob a perspectiva de frutificar no reino de Deus, porque elas foram rebeldes à lei de Deus. Elas estão ali, elas estão na igreja, mas elas poderiam estar produzindo, sabe? Ajudando os outros, testificando, testemunhando. Não, são peso. Elas que precisam estar sendo ajudadas o tempo todo, acudidas. Elas não conseguem mais acudir. Elas não conseguem acudir porque elas não têm mais força. Elas têm que ser acudidas. E muitas vezes é fruto de mau testemunho. Os ímpios não veem aquela pessoa como uma pessoa de referência. Sabe por quê? Porque elas deram as costas à lei de Deus. Como o povo de Deus aqui, quantas mulheres, quantos homens estão anulados. Pessoas que antes, irmãos, da igreja, sabe, eram ativas, operantes, aí foram alertadas, foram instruídas. Não, está certo, realmente é assim, mas tem sempre um mais. Mas olha, eu estou fazendo isso aqui, olha, está mostrando isso, olha, tome cuidado. Hoje a pessoa está anulada. É possível que Deus vá salvar, porque a sua graça, né? Deus usou Sansão nas últimas, não foi? Vai salvar. Mas é assim que você quer viver? Assim, eu pergunto. Quer viver assim, na miséria, chorando, passando a maior parte do tempo chorando, porque escolheu errado, porque escolheu no sentido de escolheu desobedecer a Deus. É assim que se quer viver.
alguns à base de remédio, de medicação. É triste, é muito triste. A gente precisa alertar, dar um alerta muito grande, porque, voltando ao princípio que a gente estava falando aqui, a tendência do nosso coração é o quê? Isso é Satanás mostrar que não é tão assim, né? Não é tão ruim assim. Deus disse isso, mas conhecer o mal não é tão ruim assim. Mas a Bíblia está alertando. A Bíblia está dizendo, olha, é o padrão divino. Você acha que escolher um padrão diferente do padrão divino, você vai se dar bem? A pergunta é, não está claro o padrão divino? Tá. Você acha que fazer diferente, você vai conseguir se dar bem? Você quer ser mais sábio do que Deus? Quer ser mais sábio do que Deus? Não conheço só um caso desse não, viu, irmãos? Está aqui na minha mente, já tem uns 3 ou 4. 3 ou 4 pessoas anuladas, que antes eram vibrantes na igreja. Você podia contar com eles. Eu digo tanto ele e elas, viu? Conheço mulheres e homens. Hoje estão anulados. Aconteceram coisas na sua vida. Eles entraram numa situação que Deus dá só o respiro assim, ó. É como você vai lá, está mergulhado, aí sobe assim, depois volta lá para baixo. Aí fica, daqui a pouco respira e volta. Estão assim. Quer viver desse jeito? Sem conseguir dormir direito, doentes, fracos. É como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 11. Não há poucos fracos e doentes e outros não poucos que dormem, que morreram. Eles deram as costas à lei de Deus. Infelizmente, irmãos, esses alertas, eles são duros, né? Principalmente quando você vai tratar casos concretos assim, que a gente chama, né? Aqueles casos de gabinete, que a gente vai mostrar. Olha, irmão, aí você está seguindo aí seu coração. Duro demais. Tem outros que aparentemente estão bem. Aparentemente. Alguns a gente perde contato, né? Evidentemente. Não sabe mais dos detalhes. Mas aparentemente estão vivendo bem. Isso é uma aparência, irmãos. Não se engane, não. Dar as costas para a lei de Deus. Abrir mão da vontade de Deus. Nunca é vantajoso para ninguém. Nunca é vantajoso para ninguém. Bote isso na sua cabeça. Eu desafio qualquer um que dê um exemplo de uma pessoa que na palavra de Deus estava dizendo, faça assim, ela fez diferente, que se deu bem, que está bem. Preste atenção, viu? Cuidado com o que se dá bem. Aqui se dá bem não é se dar bem assim na profissão. Não, eu estou falando de se dar bem espiritualmente. Ele está bem espiritualmente. Está produzindo frutos. Está no reino de Deus vibrando. Está contribuindo. É uma bênção, é um exemplo. Eu desafio qualquer um. Que a palavra de Deus, irmão, não se contradiz. Quando Moisés conduziu o povo, lá no final do Deuteronômio, ele está aqui a bênção e a maldição. Escolhe ser abençoado, meu filho. Isso aqui não é salvação não, viu? Ali Moisés não estava mandando, escolha a salvação. Não é isso não, viu? É bênção e maldição, são coisas distintas. Tá? Então eu quero ver se você consegue dar as costas para Deus, para a lei de Deus e ainda continuar sendo abençoado. Eu quero ver alguém que vai dizer isso. A bênção de Deus, viu? A bênção de Deus. E aí a gente tem que ter uma compreensão do que é a bênção de Deus. O que é ter uma compreensão do que é ser uma pessoa de fato bem-aventurada. Aí já é outra ideia. O que é um bem-aventurado? O que é um mais do que feliz? Porque pela perspectiva humana, a pessoa, né, é aquele que está financeiramente bem, está com saúde, né? Goza de saúde, está financeiramente bem, está trabalhando, está estudando, está fazendo as coisas. Essa é a visão do mundo. Só aí, fulano está bem, né? Está mesmo. Esse é o conceito de bem, de bem-aventurado na Escritura. Você já começa no Sermão do Monte para ver como é um bem-aventurado. Você já começa por aí. Veja o que é que Jesus disse dos bem-aventurados. São até aqueles que estão sofrendo e padecendo. Bem-aventurados sois quando, por causa do meu nome, vos injuriarem e disserem todo mal contra vós. Você tem que ter cuidado, né? Porque se na sua concepção, se você estiver
uma pessoa que está bem dentro da perspectiva humana. Quem está sendo perseguido, quem está na cadeia, Paulo disse aqui a Timóteo, olha, não se envergonhe do encarcerado, não. Paulo era um bem-aventurado, João? Estava preso, meu filho. Estava preso. Isso aí. O homem estava frutificando. Minha prisão fez o evangelho chegar até dentro dos palácios aí do imperador. Olha, entenda. O que é que Paulo está dizendo aqui? Tenha a visão espiritual, né? Tenha a visão espiritual. Olha, eu sei que vocês estão tristes porque eu estou aqui, mas eu quero mostrar para vocês uma outra perspectiva, que é a perspectiva espiritual. Eu quero mostrar isso para vocês. Vocês não estão enxergando. Olhe por esse lado. É claro que os irmãos iam sentir. É claro que os irmãos vão, se qualquer um de nós, ou como Paulo está preso, nós vamos pedir a Deus que liberte. É evidente. Mas Deus tem um propósito. Botou ali, isso não significa dizer que você não é um bem-aventurado. Não significa. É preciso, irmãos, conhecer a Deus. É por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Senão a gente vai estar com conceitos errados, com concepções erradas do mundo e vai tomar as decisões erradas. Como? Por que a gente enfatiza isso, irmão? Porque na escolha do casamento, irmãos, olhe, as implicações são tão grandes no casamento, mas são tão grandes, que a gente precisa fazer isso, porque na hora de gostar, né, na hora de ver, na hora que se enamora, você cega, né? Você cega. Por isso que já vou dizer para os irmãos, olha, não fica usando a expressão muito assim, apaixonado, paixão, não sei o quê, que normalmente essas coisas, a paixão, ela realmente é um sentimento assim, que faz você perder a noção das coisas. A paixão no sentido que se coloca normalmente. E as pessoas acham bonito, fulano está apaixonado, tem os olhos só para fulana, não é nem casado, né? Porque quando a pessoa, né, amor é diferente, irmãos. Amor é diferente de paixão. Então quando a paixão vem, você cega. Aqui, irmãos, agora 2 semanas a tragédia aí, aquela jovem senhora estava ou não estava apaixonada por aquele homem? Ela estava cega, cegou. Todo mundo quis dizer, todo mundo quis abrir os olhos, mas a pessoa faz me lembrar muito, a gente está estudando, né? Faraó, os magos, Faraó, isso é o dedo de Deus, Faraó. Faraó, isso é o dedo de Deus. Deixa esse povo ir embora, rapaz, nós vamos se acabar aqui. O homem estava cego. Paixão, irmão, cega. Quem faz você mesmo enxergar, irmãos, é só quando você se volta para Deus, vai buscar a vontade de Deus, irmãos. Deus vai cuidar de você, Deus vai lhe livrar do mal, Deus vai lhe tirar de um relacionamento complicado, e Deus vai fazer com que você, que evite um relacionamento complicado, que vai dar num casamento, que as implicações são para a vida toda, e você pode entrar numa escravidão tremenda, e viver gemendo, o resto da sua vida, gemendo. Você quer viver gemendo? Sentindo dores, angustiado, limitado, sem poder fazer. Sabe a maior angústia que você tem? Você quer fazer, você não pode mais. Você entrou numa cilada tremenda, você não tem mais como sair daquilo dali. Imagine isso. Quem está dando um alerta? Deus está dando um alerta. Diga, irmão. Isso. Você quer ganhar para Cristo, né? Justificar. São muitos, irmãos, né? É importante, olha, é muito importante isso aqui, porque um vacilo, uma rebeldia, as consequências são para a vida toda. Aí eu vou dizer, mas pastor, eu soube de fulano, que com fulano foi diferente. Irmãos, existe uma coisa que se chama misericórdia, viu? E existe uma coisa que se chama exceção. Isso acontece muito no mundo, as pessoas querem transformar exceção em regra. Deus, pela sua muita misericórdia, pode mudar a coisa. Ele pode fazer isso. Ele tem toda a liberdade para fazer isso. O padrão de Deus é um. Ele deixa muito claro na sua palavra.
Existem as coisas extraordinárias? Existem. Existem exceções? Existem. E tem coisa que a gente não conhece, está ali na Escritura, e que a gente deve ficar o seguinte: olha, fique com o que está claro, não fique com o que está escuro, obscuro, meio assim que Deus não quis revelar. As coisas reveladas, Deuteronômio 29, 29. O que está revelado, irmãos, o que está claro, para que você vai atrás da coisa escura, obscura? Para que, olhe, naquele caso, poderia ser aquilo dali? Poderia, irmão, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é o que a Bíblia está dizendo assim: não há união de luz com trevas. A gente já sabe disso. Para que você vai estar arriscando? Pode ser que não pode dar certo isso aqui? Pode. Agora a Bíblia está dizendo que pode dar 99,999% errado. Você vai arriscar na exceção divina? Paulo diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos agora pecar para a graça ser abundante? De jeito nenhum, isso é doidice, isso é loucura. O que Deus revelou e está claro, está aqui. Qual é a vontade de Deus? É essa daqui. Aí você vai para aquilo ali que não está tão claro, que a gente não sabe, que Deus não mostrou na sua palavra. Tem coisa que Deus não mostrou. Como foi que deu? Vou trazer um exemplo aqui, irmãos. Olha, não me peça para discorrer sobre ele, não. Vou trazer só um exemplo, porque eu disse que era cinzento escuro. Como foi que deu certo o casamento de José do Egito? Ele teve 2 filhos. Como foi o nome dos meninos? Hein? Muito bem, Yasmin. Efraim e Manassés. Olha, ficaram no lugar do nome de José. Olha, José ficou com 2 tribos, não foi? Maravilha. E a mulher dele? Aí vai dizer: olha, está vendo que deu certo aquele dali? Casou com a mulher lá do Egito. E aí? Não deu certo? Olha, aquilo está escuro, irmão, para a gente. Não está dizendo nada ali, não tem nenhuma, não tem nada. Vá por aí não, meu irmão. Vá por esse caminho não. Vá por que está revelado. Vá pelo que está revelado. Mandamento. Aconteceu. Eu vou usar isso aqui. Eu vou seguir o exemplo errado de Davi para eu ser um homem segundo o coração de Deus, como era Davi? Vai dar certo, Marcos, esse negócio? Não vai não, meu irmão. Não vai dar não. Então é isso. Uma coisa são situações que ocorreram de homens e mulheres pecadoras que Deus manifestou graça. Deus não manifestou graça, meu irmão, na vida de Davi. Ali a gente pode dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça na vida dele. É verdade. E o homem está lá como exemplo para a gente. A gente sempre fala, né? Acho que foi no domingo passado: coitado de Davi. Toda vez que a gente lembra do pecado, lembra logo de Davi. Por outro lado, esse homem que tinha um amor pela causa, por Deus, assim, se entrega totalmente, que se preocupava. Essa é a nossa realidade, irmãos. Tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito para a gente seguir o quê? Seguir os bons exemplos de Davi, seguir os bons exemplos de Salomão, não os pecados. Diga-me. Isso. Uhum. Insistir. É verdade, é verdade. É isso, irmãos. A gente está falando aqui, como o irmão colocou, desde o começo, principalmente desse mandamento, ele disse: é um exercício, é um constante arrepender-se diariamente, buscar melhorar, não insistir nos erros, não vá por esse caminho. A palavra de Deus está nos alertando e nos protegendo de nós mesmos. Essa é a grande questão, que a lei de Deus nos protege de nós mesmos. Só tome cuidado, que a tendência é natural a gente pensar assim, é dessa maneira. De que maneira o jovem poderá guardar em santidade seu andar? Observando aquilo que ele faz segundo a palavra de Deus, segundo a lei de Deus. A lei de Deus vai mostrar se aquela motivação, como diz assim, olha, sua intenção e sua motivação, a lei de Deus vai mostrar. É boa a sua intenção? É boa a sua motivação?
Ou ela é pecaminosa? Ou isso é uma cilada? Isso é uma armadilha? Porque dá para justificar, né? Praticamente tudo dá para justificar. Principalmente quando você coloca a justificativa na perspectiva humana. Você sai de Deus, um alvo assim de Deus, e você bota na perspectiva humana. Pronto, aí fica fácil justificar. Porque você vai olhar para a condição humana, você vai olhar para a pessoa, como ela vai ficar, como ela está, como ela está se sentindo, quais são as suas necessidades, né, João? Aí você tira o foco de Deus e bota na pessoa. Você tem que botar o foco em Deus. Tem que botar o foco em Deus. Para fechar essa parte aqui, a gente vai dizer: Paulo, Deus botou um espinho na carne. Se eu fosse olhar para Paulo, para o que Paulo já passou na vida dele, que ele dedicou toda a sua vida ao Evangelho, ele de fato arriscava a sua vida diretamente. Ele disse: eu não sei não, eu estou indo aqui, eu sei que o que eu vou encontrar lá, meu irmão, o que eu vou encontrar lá na frente. E o homem passou por apedrejamento, dado quase morto, naufrágio, né? Mordidura de cobra, de serpente, de todo mundo. Aí chega, aí o homem: Senhor, tem um negócio que está doendo muito, mas está doendo muito, é um espinho na carne. Se você fosse só olhar para Paulo, você ia dizer o quê? Senhor, tira esse espinho do homem. Ia até dizer assim: pelo amor de Deus, né? Você ia dizer: tira o espinho desse homem, que esse homem já sofreu dores, doença, injustiça, né? Sendo preso, perseguido por não fazer nada. O homem está com espinho na carne. Senhor, se eu for olhar só para a perspectiva de Paulo, em Paulo, aí Deus disse: não, a perspectiva tem que ser em mim, a minha graça vai ser suficiente. Ele vai continuar com esse espinho. É melhor para ele. O que é melhor para você, irmão? O que é melhor para mim? É aquilo que a lei de Deus diz. Mas vai doer, ou melhor, vai continuar doendo. Pode ser que seja o melhor para você. Melhor que você continue sentindo essa dor. Cada caso, irmãos, é o caso de você buscar a vontade de Deus. O perigo é a gente escutar a voz de Satanás, que a gente está falando assim, desde o Éden, ele vai tentar desviar a gente da ordem de Deus. Deus disse: Eva, Deus disse: Adão, o melhor para vocês é vocês se alimentarem de tudo que tem aqui e deixar o fruto dessa árvore aí. Não coma não. É melhor para vocês. Eu não entendo por que isso. Eu não entendo porque Deus fez uma coisa dessa. Não, meu filho, não é para você entender, é para você obedecer. Então Deus, por que Deus está evitando isso? É Satanás que vai levantar essas coisas. É exatamente Satanás que vai dizer: será que ele não quer perder o poder? Que Satanás disse: você vai ser conhecedor do bem e do mal. Será que esse não é o motivo de Deus? Satanás vai botar coisa na sua cabeça. É isso que ele vai fazer. É isso que ele faz entenda. É isso que ele vai fazer. Botar dúvidas. Ele vai fazer você duvidar da palavra de Deus. Duvidar que a lei de Deus é boa. A Bíblia diz: a lei é boa e o mandamento é santo, justo e bom. Aí Satanás diz: será? Será que no seu caso? Será que na circunstância que você está passando, será que isso realmente é o melhor? Ele sempre vai botar essa dúvida. Sempre. Você tem que... Jesus, você está com fome? Por que você não transforma essa pedra em pão? Você não tem poder para isso? Qual o problema? Qual é o problema? Qual é o problema de você manifestar o seu poder? Qual é o problema? Me diga. Se joga aqui que os anjos vão lhe segurar, você não vai sofrer nada não. Qual é o problema de você manifestar isso? Tem nenhum problema não, tem. Preste atenção. Ele sempre vai querer colocar dúvida e dizer que a lei não é tão boa assim para seu caso, para a sua circunstância. Sempre vai ser bom outra coisa. Estamos vendo, irmãos, que o bom é o mandamento que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Viver uma vida de verdade, né? Buscando a verdade, falar a verdade de coração,
sem esconder. Vamos ver a gente fecha só com um textinho agora. Vamos todos abrir em Levítico 19:15. Qual é o dever que está em Levítico 19:15? O dever é julgar caridosamente os nossos semelhantes, que é difícil. Eu digo com toda segurança, dentro de cada um de nós mora um promotor. Pode anotar isso aí. Dentro de cada um de nós mora um promotor, doido para fazer a acusação. O papel do promotor é acusar, né? Não é assim, Daphne, né? O papel do promotor é acusar, normalmente. O do advogado é defender e do juiz é julgar. Mas mora dentro de nós, irmãos, sempre um promotor. Claro que um juiz também, né? O advogado mora também um advogado dentro de nós, mas é para nos defender. Para o outro, a gente é promotor e juiz. Para a gente não, a gente logo recorre ao advogado, a gente sempre apresenta as nossas defesas, é sempre assim, né? Não tem como a gente não voltar no Éden. Adão, por que você se escondeu? Aí já acusa o outro. Se defende e acusa o outro, não é assim? Nunca se acusa. Eu pequei, eu errei. De novo, por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele disse: Natan, Davi, tu errou. Ele disse: eu pequei, na hora. Na hora. Levítico 19:15. Quer ler, irmanita? Lê aí. Quer ler por livre e espontânea indicação? Levítico 19:15. Que o texto é para a gente julgar caridosamente os nossos semelhantes. Nós temos que olhar para eles e, por meio da palavra de Deus, né, fazer a análise da situação. O princípio aqui desse texto é não haver em um tribunal a perversão da justiça, não haver sentença injusta, ou justificando o ímpio, ou condenando o justo, em função da sua condição. Em um tribunal de justiça, a condição de pobre não deve ser considerada como critério para condenar ou absolver. Aqui é o que está dizendo. A sua condição social não deve ser o critério para condenar ou absolver. Então você deve levar em conta a questão de tratar as pessoas com equidade, independente da condição social dele, independente de quem está em litígio contra ele. Porque qual é a tendência? Qual é a tendência? Em termos gerais, tem um pobre em litígio contra um rico. O pessoal tende a se compadecer do pobre. Mas você tem que ver se ele está certo ou se está errado na causa. O que nós temos, irmãos, nos dias de hoje, né? O que querem passar para a gente, nessa ideologia que a gente está, é que o rico sempre oprime. É isso que o povo... Isso é justo? Não. Então, é isso, a lei de Deus nos traz isso. E a lei de Deus, irmão, logo, é por isso que a gente tem que aprender desde cedo a lei de Deus, que ajuda logo, irmãos, a gente a quando se deparar com esse tipo de concepção, de ideia, de ideologia, você dizer logo, isso aí, a lei de Deus diz que isso aí está errado, viu? Já, olha, desmonta todo um sistema aí, um arcabouço teórico aí, com um versículo. Acabou-se. Desmoronei Karl Marx com Levítico 19:15. Pronto. O rico sempre oprime o pobre. Você está errado. Você está julgando errado. Você diz logo: epa, esse julgamento aí está errado. Esse julgamento é precipitado. Por causa da condição. Porque o rico sempre vai. Porque essa é a ideia. O rico sempre vai oprimir o pobre. Não é assim? O empregado sempre vai oprimir o empregador, sempre vai oprimir o empregado. O patrão sempre vai oprimir o empregado. Sempre vai explorar. Essa é uma exploração, porque existe uma coisa que entre aquilo que é produzido e o lucro, e a venda tem um lucro ali, e quem é que vai ganhar isso aqui? Isso aqui não é justo. Ele vai trazer esse negócio e você vai derrubar isso. E um rico que está errado, você não deve ter medo no tribunal. Ele está errado, ele está errado. Mas rapaz, mas é um cara assim, né?
assim, importante na sociedade, a pessoa vai dizer que ele está errado, vai dizer que ele está errado. E as consequências? Não, você não pode ter medo das consequências, não. Ele está errado. Isso é um julgamento, é uma coisa injusta. Ele precisa se consertar, ver o que é. Agora, o que é que você vai fazer isso? Aí, olha o dever, é julgar caridosamente. Caridosamente. Julgar com amor. Por quê? Porque se ele está errado, a sentença vai dizer que está errada, mas você não vai humilhar o outro. Você não vai, aproveitando-se da sua situação, você não vai desmerecer nem humilhar. Você olha aí, agora eu vou mostrar aí para todo mundo quem realmente essa criatura é aí. Isso está errado, esse sentimento está errado. O sentimento da justiça é dizer aquilo que está correto, aquilo que está errado. Diga aí, irmão. Isso. Ele está. Olha, Deus me mostrou isso aqui, eu quero também compartilhar. E aí, voltando para essa questão, para a gente finalizar, como é que a gente julga caridosamente? É porque no 5º mandamento, nós temos os ensinamentos, como a gente deve lidar com os iguais, com os superiores e com os inferiores. Está vendo a importância, né? Como é que eu vou, né? Fazer o julgamento, mostrar, prestar, até anunciar uma sentença para quem quer que seja. Quando tem alguém superior em termos da hierarquia na sociedade ou onde quer que esteja, ele está sendo julgado. Como é que eu devo fazer isso? Como é que eu devo me portar para ele? Você deve se portar como a lei de Deus manda você se portar, da forma correta, da forma adequada. Eu vou proteger o pobre, o cara é um coitado, o cara não sei o quê. Ele errou, ele está errado. Mas, rapaz, foi uma disputa lá. Vamos pegar aqui, eu olhei aqui, vi um exemplo ali. O cara estava com um carrinho velho, com uma dificuldade que ele teve para comprar. Aí ele bateu num carro novo do rico. Vai para julgamento. E aí? Ele vai ver quem estava certo e quem estava errado. Mas, rapaz, aí na hora do negócio, na hora de estabelecer o julgamento, ele não viu a placa mandava ele parar, ele se distraiu, não viu. Mas, rapaz, você vai condenar, como é que ele vai pagar? Você pergunta a ele, como é que ele vai pagar esse prejuízo? Ele está errado, ele tem que ser considerado errado. Agora, como isso, aí já é outra história. Isso aí, como ele vai pagar, a maneira que ele vai pagar, isso aí é outra história. Mas no julgamento ele está errado, ele tem que ser considerado culpado. E muitos pervertem o juízo, porque isso aí para o rico não é nada. Primeiro, ele tem, diz logo, Gisele, ele tem seguro no carro. Ele tem seguro. O pobre é quem segura o carro dele, não tem nem seguro ele, quem segura o carro. Então vai perverte, entendeu? Não, seja rico ou seja pobre, nenhum favor deve ser mostrado a um a mais do que o outro. A imparcialidade deve prevalecer. Diga, Zaqueu, para a gente finalizar. É isso. Que oprime. Exatamente. Irmãos, graças a Deus, né, pela sua lei, que nos faz ter a visão correta, né, adequada da situação, e nos ajuda a sermos justos, a retirarmos as concepções erradas, a abandonarmos, né, a substituirmos as concepções que nós temos erradas nisso. Isso aí que Zaqueu colocou é extremamente importante. A gente vive hoje numa sociedade, a gente tem que ter cuidado com isso, do coitadismo, sabe? Do vitimismo, do não sei o quê. Não, rapaz, ele por que ele tem que trabalhar tanto? Vem esses auxílios, essas coisas. Meu irmão, todo mundo tem que trabalhar, tem que dar duro. Tem que dar duro. Como é que ele vai conseguir as coisas? Trabalhando, confiando no Senhor, confia em Deus e vai trabalhar. E vai lutar. E Deus vai dar a graça que você vai conseguir. Aí fica o paternalismo dando e tal. E aí está aí a situação que a gente está. Situação tremenda. Mas isso depois a gente
continua, já a hora correu mais do que a gente imaginou. Vamos então assim encerrar, vamos orar, ficar de pé, irmãos.